conta aquela história. Quando que você se lembra que você teve a realidade? Ah, meu pai tem uma empresa, faz isso. Conta aí essa história aí. Do seu pai, do João. Depois a Luana também vai contar um pouco aí dessa história. A minha trajetória na Persolo, eu sempre vi muito a batalha do meu pai. Uhum. Ele foi muito guerreiro, muito batalhador. Então, eu criei desde pequeno, acho que minha decisão, com 15 anos, eu tomei a decisão que eu ia trabalhar com meu pai. Legal. Então, desde esse momento em Já ia no diante, caminhão, já então. Vou lá fazer uma perfuração. Lá o João subia no caminhão, vambora, vou junto. exatamente, já sabia que era para civil, só que eu não ficava mão na massa na empresa. Entendi. Mas o orgulho que eu tinha do meu pai era muito grande. Então, desde Nossa. pequeno, eu queria seguir os passos dele. Então, assim, se ele pulasse da Cara, ponte, eu pulava junto. ó, pra quem conhece o Wilson, e pra quem não conhece, eu vou falar. Cara, o Wilson é um cara muito sereno, um cara muito tranquilo. Gente finíssima. Puta, adoro o Wilson, cara. Mas assim, não vejo ele há muitos anos, já tá. Aposentou, né? Deixou os filhos cuidarem aí dos negócios, tal, tudo. Mas aí, fale aí. Do E Wilson, tal. daí, desde que eu tive esse gosto, né, pela Uhum. civil, principalmente pelo solo, eu gostava ali Você estudou tirando quadro. engenharia, alguma coisa? Hã? Você estudou engenharia? Eu fiz engenharia civil. Civil. Ah, entendi. Quando eu entrei na engenharia civil, com 18 anos, eu comecei minha trajetória na empresa. Uhum. Hoje estou há 11 Lembro do anos na João. O empresa. João era de frente, né? Ele ficava lá na obra, tal, tudo. Aí depois mudou um pouco, mas vamos lá de trás. Desculpa te A interromper. minha trajetória lá de trás eu comecei no escritório. Uhum. Daí eu comecei fazendo relatório de sondagem. E eu fiquei uns 4 dias fazendo isso, porque eu virei pro meu pai. Quero ir pra obra. Isso aqui não é pra mim. Exatamente, falei, se for pra ficar nessa salinha aqui, Olhando aqueles torrãozinhos de terra, né, meu? tomar um ar. É, não. Complicado. Bem agitado, hiperativo, né? Eu falei, pai, preciso ir pra obra. Ah, quer ir pra obra? Tudo bem. Delícia, né? Você vai Falou, pô, ser ajudante. esse é o filho que eu sempre quis. Vai lá. Ó, Vai lá. E eu falei, tudo bem, põe onde você onde você quiser. quiser, amor. Dá uma enxada aí que eu vou puxar a terra. Foi dito e feito. Fiquei um ano batendo massa, cavando, ajudante de poceiro. E Nossa. foi Aquela o corpo Aquela acostumar que com a civil deve fazia estar, o largamento da base do tubulão. É, Cara, era perigoso, hein? Vocês faziam tubulão? eu era o. A gente fez muito. A gente fez muito. Uhum. Só que quando eu entrei, a gente já tava no Mas processo descia num buraquinho da lá, nossa você nova chegou a descer ou não? Não descer, não. Nossa senhora, você é doido. Eu já desci muito para conferir. Entendi. Para ver se estava feito direito. Tava feito, desci, já desci. O meu recorde de profundidade foi 16 metros de profundidade. Uhum. Então, Aventura, hein? dá uma agonia, Luiz. Imagino, cara. Então 16 metros para baixo do solo num furo, mano. Numa cordinha, né? uma cordinha. Nossa. Daí conferia as medidas, né, e subia. Para ver se estava certinho. A base do tubulão. Daí devido ao grande risco, a gente Só um foi- minutinho. Para quem não sabe o que é um tubulão, ele faz um furo redondo com a máquina até a profundidade. E depois a pessoa alarga a base desse tubulão. E como que a pessoa faz isso? Cara, ela vai com uma espécie de um machadinho e vai abrindo o buraco e subindo a terra no baldinho. E faz a base do tubulão. Qual que é o risco disso? O risco da pessoa estar dentro ou acontecer um desbarrancamento ali e soterrar a pessoa. Ou até asfixia, né? É. Levar o gás, alguma coisa assim, Se, né? se faz um furo também, pode encontrar um gás embaixo do solo e tal, tudo pode ser perigoso. Mas Então, hoje em dia não tem mais isso, né? Depois a gente Já vai vamos contar sobre lá. isso. Falei. E Aí, tava lá. passei pelo tubulão, daí o Wilson ele começou a fazer placa pré-moldada metálica para fazer contenção. E foi aí que eu comecei a engatear na Me contenção. lembro. Daí ele começou com a placa metálica, com soldada no perfil. Uhum.
Mas a placa era a forma para fazer uma concretagem ali. Isso. Hoje a gente tem aquela Mas ele- plaquinha pré-moldada, né? Sim. Na época não tinha, Uhum. que é a lajota. Hoje a gente já. Ele fazia uma chapa. Cara, ele inventou isso. Então Ele inventou trocentas coisas. Depois vamos passar por cada invenção aqui. Ele tinha um é problema. top. Não, é bom demais, né? Que assim, engenheiro, civil, mecânico e um inventor, né? Então, Thomas Edison e Wilson estão ali, ó. Estão inventando tudo, né? Beleza. Vai lá. E aí ele fazia as placas, né? A gente fez as placas metálicas. Naquele tempo você fazia a contenção, os furos horizontais e fechava a face com placa metálica e concretava ali. Era Isso. maciça, né? A forma era metálica. Entendi. A forma, o escoramento, todo o travamento era metálico. Daí a gente utilizou muito essa forma. E tem uma vida útil, né? Uhum. Daí quando ele viu que tinha essa vida útil do equipamento, que não era tão grande, Estragava para levar de um lado para o outro também, era ruim manipular. elas eram pesadas também, por ser de metal, né? Então ele já foi buscar outra solução. Daí que a gente achou o concreto projetado. Sim, que é massa, né? Daí começou também minha trajetória, porque eu iniciei a primeira obra como encarregado da obra junto com meu pai. Então Uhum. ele coordenava e eu auxiliava ele em campo, né? Tinha algum problema, avisava, a gente fazia todo um feedback para ele ali. Uhum. Ele criou a máquina de grampo, ele trouxe A o máquina de grampo é aquela que faz o furo horizontal. É, Entendi. Que faz o solo grampeado, né? exatamente. Ele tinha tecnologia ar comprimido, Uhum. e ele criou uma hidráulica. Certo. A hidráulica fazia o furo e colocava água no furo ou não? Era sem água? A hidráulica que a gente fala é sistema hidráulico, né? Ah, Sistema entendi. óleo. Pra- Igual Para uma. fazer o movimento da... Isso. Elétrica com tom. movimento hidráulico, a óleo. Entendi. Legal. A gente criou essa máquina, a gente foi com tecnologia, a gente foi cada vez se desenvolvendo mais na contenção. Uhum. Até esse ponto da hidráulica foi onde o Wilson arrecadou muito na contenção. Uhum. Daí ele já começou a criação do BMT. BMT, para quem não conhece, explica aqui, ó, pessoal, aqui nessa câmera. BMT é base mecanizada para tubulão. A gente não tem mais a necessidade daquele primeiro trabalho que a gente falou de descer com o poceiro. Hoje, Fazer a saia do tubulão. hoje quem alarga a saia É uma máquina é uma máquina que foi É inventada pelo Wilson. inventada Pessoal. inventou Super Wilson, né? Ele é o Super Wilson. Contribui muito para a engenharia. E com certeza. Contribui demais Com para a certeza. construção civil.